Ricardo Antunes, professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Unicamp. Trabalho fabril, lutas de classe, classe operária. Até a década de 70, o conceito de trabalho e luta de classes era bem definido dentro das concepções clássicas do marxismo. Agora, há quem diz que pelo fato de existirem muitas formas de trabalho, consequentemente a luta de classes não é mais necessária. Outros questionaram que, em função da segmentação do trabalho, a luta de classe perdeu suas características ideológicas e estratégicas. Qual é a sua opinião sobre a questão do trabalho e da luta de classes? Sim, quer dizer, a primeira coisa importante é reconhecer que o capitalismo mudou muito a partir dos anos 70. Né? O capitalismo em escala global mudou a partir da crise estrutural dos anos 70, os levantes de 68 em Paris, em várias capitais, né? O início da queda tendencial da taxa de lucro a partir do início dos anos 70, tudo isso fez com que houvesse uma monumental reestruturação produtiva do capital nos anos 70, e esta reestruturação produtiva do capital teve também como, digamos assim, enfeixamento deste processo, né, a dominação neoliberal, um modelo, digamos assim, uma forma de dominação bastante regressiva, contra-revolucionária, óbvio, né, ofensiva contra as forças do trabalho. Daí a dizer que o trabalho mudou e não há mais luta de classe, é preciso trabalhar com muito cuidado essas questões. Evidente que o trabalho sofreu mutações profundas. O trabalhador ou a trabalhadora estável da era taylorista e fordista, que genialmente o Chaplin caricaturou no plano fílmico nos tempos modernos, aquele operário taylorizado e fordizado entra em processo de redução. E nasceu, para e passo a esse processo de redução do operariado estável, nasceu um operariado precarizado que atingiu para além, avançou para além das áreas industriais, também a esfera dos serviços. Por exemplo, os trabalhadores e as trabalhadoras de call center, né, que se esparramam pelo mundo inteiro, são proletários que trabalham nessa área, né, do call center, do telemarketing, né, com ritmo controlado, com um sistema padronizado de trabalho prescrito que eles são obrigados a seguir. Então, é um outro tipo de proletariado que se expandiu a partir dos anos 70. A luta de classes não é uma construção abstrata. Não é? Luta de classes não é uma coisa que você diz tem luta de classes ou não tem luta de classes, ponto. Luta de classes resulta de um embate cotidiano entre as forças sociais do trabalho e as forças sociais do capital. Isso tem um desenho global, isso tem desenhos nacionais, isso tem desenhos regionais. Então, por exemplo, quando há uma greve, não é? Como a gente acompanha frequentemente no Brasil e em tantos outros países, é a expressão dessa luta social. Só diz que não existe mais luta de classes, né, quem evidentemente não tem a menor ideia do que seja o capitalismo hoje, não tem a menor ideia do que seja o capital hoje. Pergunte para o Bill Gates se tem luta de classes, entende? Pergunte para o Jorge Soros se tem luta de classes. Pois é evidente, né? Quando há uma greve na Coreia, não é? O que esta greve está expressando? Que trabalhadores e trabalhadoras se rebelam contra a precarização do trabalho. Quando ocorre uma greve nos Estados Unidos, não é? O que eles estão expressando? São as formas de ser da luta de classes. É evidente que a luta de classes hoje ela é marcada por traços diferentes da luta de classes dos anos 40, 50 e 60. Pois o capitalismo tem mudanças muito profundas. Não é? Então, por exemplo, hoje, fazer a luta latino-americana contra a privatização da água, do gás, do petróleo, não é? É uma forma de expressão, não é, nuançada de uma luta social mediada pelas classes. São as classes burguesas que defendem a privatização da água, por um lado, e são as classes populares, dentro delas as classes trabalhadoras, que lutam contra a privatização da água, do gás, do petróleo. Não é? Então eu dou um exemplo de uma luta que tem se esparramado pela América Latina inteira. Evidentemente que um traço importante é o da chamada segmentação. Mas aqui é preciso fazer um reparo muito forte. A classe trabalhadora sempre foi segmentada. No Taylorismo, nos anos 1910, 1920, nós tínhamos trabalhador qualificado, trabalhador não qualificado, trabalhador semi-qualificado, trabalhador masculino, trabalhador feminino, trabalhador branco, trabalhador negro, trabalhador de origem asiática e assim por diante.
né? Então as segmentações são presentes na classe trabalhadora. O que nós temos que entender é que depois dos anos 70, o capital, em particular o neoliberalismo, né, ele fragmentou, ele cultua uma espécie de individualismo possessivo, que é o culto assim, cada trabalhador primeiro deixa de ser, entre aspas, de chamado de trabalhador e passa a ser chamado de parceiro. Segundo, ele deve relacionar-se com a empresa, ele deve recusar o sindicato. Esta é a política do capital. Recusa do sindicato, recusa da luta solidária, recusa da luta coletiva, ele deve ser um parceiro da empresa, tá certo? Então é evidente que a segmentação não impede a luta de classes. O que ela faz é com que haja o que eu venho chamando de uma nova morfologia do trabalho. A partir dos anos 70, né, em escala global, ainda que de modo diferenciado e combinado, né, nós temos uma nova morfologia do trabalho. Categorias de trabalhadores que desaparecem e categorias de trabalhadores que emergem. Por exemplo, os terceirizados caminham para se constituir na maioria das classes trabalhadoras. E o que é a terceirização? É a precarização, é o que eu venho chamando nos meus estudos recentes, a precarização estrutural do trabalho. Nós vivemos um cenário de precarização, uma tendência de precarização estrutural do trabalho em escala mundial. E esta precarização estrutural do trabalho em escala global, esta nova morfologia do trabalho, nos oferece uma nova morfologia das lutas sociais. E nós temos que compreender qual é esta nova morfologia das lutas sociais. Portanto, falar, não é, em, digamos assim, fim da luta de classes hoje é não entender a forma de ser das lutas sociais e das lutas de classes hoje. É preciso, por último, né, temos uma concepção ampliada de classe trabalhadora. A classe trabalhadora, para Marx, nunca foi a classe operária do macacão. A classe operária de macacão, vamos dizer assim, o operariado industrial, era para o Marx o polo mais importante da classe trabalhadora. Mas a classe trabalhadora para o Marx e para o Engels, por exemplo, né, era composta por todos os homens e mulheres que vendiam a sua força de trabalho porque era a única coisa que dispunham, né, seu para vender para a sua sobrevivência. Essa é a noção de classe trabalhadora clássica do Marx e do Engels, né? Este é o sentido que eles dão. E esta classe trabalhadora hoje é mais ampliada, o que é completamente diferente de dizer que a classe trabalhadora acabou. E dizer que a luta de classe acabou é não estar olhando, é ter uma viseira que impossibilita de ver o mundo explosivo de lutas sociais hoje em todas as partes do mundo, dos países capitalistas avançados aos pontos mais, digamos assim, longínquos, né, onde o sistema global do capital faz o seu estrago.